Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Leonardo Souza. Aqui é o Luke. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. We don't need no education. We don't need no... Olá todo mundo! Sejam bem-vindos ao episódio 230 e alguma coisa do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Vai ser engraçado se for 240 e você estiver errado. Não é 240 não é, eu tenho certeza. Estamos aqui para fazer um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, né? Faz um bom tempo, eu acho que a gente não faz um desses. Talvez as pessoas nem lembram como é que era originalmente o Mangá ao Quadrado, mas originalmente a gente conversava bastante sobre construção de roteiro de forma mais ampla e... assuntos mais abstratos. Esses assuntos mais abstratos sobre como a gente absorve uma história. O tema desse podcast vai ser, provavelmente, o título vai ser utilidade narrativa, né? Quão ter algo que não presta pro plot pode atrapalhar ou não uma história. Aqui no Mangá ao Quadrado a gente tem um clichê bem comum que a gente fala quando a gente analisa uma obra, que é uma obra, ela é boa quando não tem o que tirar, não quando não tem o que colocar mais nela, né? A gente tem a gente usa bastante esse clichê aqui. Então, quem sabe a gente vai se desafiar e ver se esse clichê vale de verdade ou não, né? E maravilha, então vamos conversar sobre isso. E quem propôs esse tema aqui pra gente foi você, né, Luke? Por que essa ideia de conversar sobre utilidade narrativa veio na sua cabeça? Na verdade foi o Estranho. O Estranho tinha falado isso, eu pensei, eu gostava desse tema, vamos voltar a ele, que ele tinha sugerido, sei lá, uns 2 meses atrás. E foi ignorado no limbo do podcast, mas porque eu discordo um pouco desse clichê de nossa. Eu acho que a gente tem que... É difícil explicar, porque pra mim essa é o que começou esse tema, foi a pergunta, tipo, se uma parte da história não serve pra nada, ela pode ser boa mesmo assim. Eu acho que é uma pergunta meio errada já, porque a gente pensa em utilidade como o que avança a história. Mas eu acho que numa narrativa tem muitos outros fatores que podem ser necessários numa história que não são necessariamente avanço plot. Tipo, construção de tema, ou elaborar um pouco mais o mundo, ou simplesmente ser algo visualmente interessante que passa a ideia pelo visual, ou pela cena. Eles têm mais utilidade do que simplesmente avançar o enredo. Eu acho que nesse caso que tu falou, Luke, provaria que não é inútil. Eu ainda acho que dá pra manter o clichê de nada que é... Tipo, sempre que tem uma coisa inútil, é ruim. Se a coisa tá servindo pra alguma coisa que seja, é bom. Sim, mas a questão é que a gente usa muito essa discussão de utilidade se restringindo à narrativa, tipo, ao plot. O Judeu, inclusive, falou plot mais cedo, que é... É como a gente pensa nas coisas. Quando eu, sei lá... público crítico fala, não, o Skypiea não serve pra nada em One Piece, tá falando porque não é muito relevante pro plot maior de One Piece. Não é... esse é o argumento que as pessoas fazem. Toda a ideia surge dessa conversa, surge da minha... Eu lembro qual foi a primeira vez que eu trouxe isso, mas eu lembro quem me falou, foi um amigo meu que usou essa frase pela primeira vez. Eu lembro que foi no programa sobre obra-prima, que eu tava tentando descobrir qual era o conceito de obra-prima, e um amigo tava falando sobre obras muito boas e tal, obras que se destacam, e aí a gente chegou em obras perfeitas, e aí ele falou sobre... ele trouxe essa frase que talvez seja de alguma outra pessoa, que não ele, provavelmente, dizendo que a obra ideal não é aquela que você não tem mais o que colocar nela, e sim o que não tem como tirar mais. Então, trazendo a ideia de que quanto mais enxuta uma obra é dentro de uma temática ou de um objetivo, melhor ela é. E eu sempre defendi isso e eu ainda defendo a frase da forma como ela é, principalmente pensando nisso que o Luke tá falando sobre utilidade. Talvez a grande discussão é o que define essa utilidade ou não, né, de alguma coisa pra história. A gente cita esses exemplos de, por exemplo, arcos que no final não, como o caso citado de Skypiea e de One Piece, que em teoria não avança a história. Em teoria. Ele tem alguns elementos que servem depois pra alguma coisa, mas de forma geral ele não avança a história e as pessoas reclamam falando que One Piece seria melhor se não tivesse esse arco.
Eu acho que essa conversa sobre utilidade narrativa é bem pertinente, principalmente ao público, quadrinhos em geral, né? Pessoal que acompanha obras, porque é sempre uma expectativa quando você acompanha capítulos semana a semana, ou mês a mês, e quando vem algo que parece que não avança a história, o pessoal reclama bastante, pô, esse capítulo foi inútil, né? Não teve utilidade. Mas acho que justamente aí que entra a conversa sobre o que é ser útil no final das contas, né? Que você trouxe, Luke, né? Porque é muito difícil, às vezes, julgar semana a semana o que é útil ou não, o que vai ser útil no futuro. Eu fiquei pensando aqui que uma obra meio que adorada por todo mundo aqui é Hoshino Samidare, né? Lúcifer e o Martelo. E aí eu fiquei imaginando, quando sugerindo esse tema, eu imaginei a gente acompanhando Hoshino Samidare semana a semana, e teria uns capítulos ali que foram muito úteis no futuro, mas eu imagino eu acompanhando e pensei, pô, esse cara não vai avançar não, pra onde é que ele tá indo, né? Não é. No começo da Quem história. precisa saber desse cavaleiro aleatório aqui, né? Ô, Luke, você tá consistentemente indo mais longe do microfone, parece. Nossa. Sua voz parece que você tá falando do outro lado da cozinha no microfone. Ok, eu mudei de exposição, mas... Agora sim. Tava... Agora tá Nossa, bom. não, melhorou bastante. Melhorou 1000%. O cara virou Morgan Freeman do mapa. Ok, então. O exemplo de Sunset é bom, porque, sei lá, a gente lendo tem várias histórias que focam num dos cavaleiros menos importantes pra tudo, que se a gente estivesse acompanhando, talvez a gente pensasse, por que tá falando da história desse cara agora? É que eu acho que nesse caso a gente pode entrar num consenso de que realmente era útil no fim da história, tipo, não analisa a história durante, analisa quando vai acabar. Sim. Mas acho que a discussão real é quando tu já tem não só tipo em coisas longas, filme, por exemplo, eu lembro do Batman, o último Batman lá do Nolan, que tinha a Mulher Gato e as pessoas começaram a dizer, eu inclusive, que a Mulher Gato podia ser tirada completamente do roteiro, fazer umas mudancinhas muito pequenas e o filme ainda ia continuar funcionando, que ela é meio inútil no filme. E tipo, eu penso que se o roteirista escreveu ela lá e não tinha um motivo, no caso da Mulher Gato eu imagino que seja um motivo comercial, de colocar um personagem a mais conhecido e tal, aí eu acho ruim, eu acho justo falar que ela é irrelevante, podia ser tirada, porque tu entende que no processo o cara botou por um motivo errado. O ponto, eu acho, é que a gente pode pensar no sentido sequencial, a gente pode pensar na estrutura de uma... semanalmente a gente pensar, pô, esse capítulo agora que eu acabei de ler é inútil, e é de fato uma análise precipitada às vezes, a longo prazo, mas a gente pode pegar exemplos claros de obras concluídas que possuem momentos assim, sabe? E não são poucas. Sim. E aí a gente pode entrar na discussão eu acho que a discussão de o que é útil é relevante pra gente tentar definir se é bom pra história ou não, e eu acho que eu posso trazer o exemplo mais básico que a gente já discutiu várias vezes ao longo da história desse podcast, que é da participação do Pegasus em Oyasumi Pum Pum. Esse muita pouca gente mesmo vai defender. A gente, por exemplo, Ninguém. pode querer sentar pra argumentar, como muitas vezes já aconteceu, e eu já vi pessoas fazendo isso conosco em e-mails e comentários, etc., sobre o papel simbólico do Pegasus pro roteiro de Oyasumi Pum Pum, porque a gente sabe que pra história do Pum Pum é inútil, né? Isso a gente concorda. Pra história do tudo Pum bem, Pum. não necessariamente isso é ruim, né? Pode ser inútil pra história do Pum Pum e ainda ser relevante. Exatamente. E aí fica essa discussão de, mas ele tem um papel simbólico, ele tá trazendo uma discussão que faz sentido com a discussão do mangá como um todo, ele tá fazendo um contraponto, ele tá fazendo alguma relação minimamente com o que tá querendo ser contado. E com uma ginástica mental você consegue dizer isso, mas eu acho que se você precisa dessa ginástica mental pra dizer isso, talvez seria melhor se ele não tivesse na história. Eu concordo. E os temas se manteriam sem ele, acho que esse é o ponto principal. Porque ele pode acrescentar o tema, só que se, caso ele não tivesse lá, o tema se mantivesse forte, não tem porque ele tá lá. É um fato que ele é inútil, e mesmo que fosse útil, ele é ruim. Então, tipo, isso já tira Sim. Eu acho que essa questão, o Leonardo deu o exemplo do filme do Batman e tal, você falou que poderia tirar aí porque ela entrou por motivos ruins. Mas acho que é aí que tá. Ela entrou por motivos ruins, ela fez uma participação ruim na história. Então, acho que a questão não é de utilidade, porque se fosse uma coisa boa, tipo, mesmo que não fosse estritamente necessário, ia estar agregando valor à obra, sabe? Eu não acho, porque eu acho que a atriz que faz a Mulher Gata, eu acho ela muito boa, acho que isso acrescenta ao filme tecnicamente, assim, mas eu ainda acho inútil pra história, e por isso eu acho que não precisava ter.
É porque se tu tira uma coisa e a pessoa nunca soube como essa coisa ia ser, não vai fazer falta, entendeu? Porque se tu bota e sobra demais, entendeu? Eu acho que essa é a discussão mais interessante, talvez. Porque a gente aqui, todo mundo consome arte, a gente sabe que é tudo relativo, né? A gente é um bando de relativista aqui, não tem problema. A gente sabe que a utilidade é relativa e algo pode ser útil pra construção de mundo ou whatever. Mas, assumindo aqui o exemplo de uma história que a gente tem uma concordância no geral de que ela não é útil pro plot. Não avança o plot em nada. Mas vamos dizer também que esse arco da história é o melhor arco da história. É a melhor parte da história. Esse negócio que não avança. Você tem um exemplo? Ah. Sabe por que eu faço essa pergunta? Não é o melhor. Primeiro, nem você acredita nisso. O Luke falou no fundo do Skype ali. Não, né? Ninguém acha isso, não. Porque a minha pergunta é: será que existe isso? E será que se existisse de fato um arco que ele é o melhor da história, será que na verdade ele não faria parecer que os outros são inúteis? Tô entendendo. Tô entendendo essa lógica. Me fez você pensar agora. Faz sentido. E talvez isso se aplique um pouco a coisas episódicas, que teoricamente todos são inúteis. E aí se tem um episódio que é muito, muito bom e a série só existe pra aquele episódio, é bom. O único que é bom, e é isso aí. Eu não sei se aí no caso anularia. Episódico acaba sendo um caminho à parte que eu acho que a gente pode separar pra discutir depois. Mas numa história mais sequencial, eu vou trazer então algo polêmico que talvez todo mundo aqui tenha assistido, que é polêmico pros fãs, que é o episódio da mosca de Breaking Bad. Eu não assisti, mas eu meio que sei o que vocês estão falando. Eu defendo esse episódio. Esse episódio, narrativamente, ele não tem um propósito de avançar a história. Todo capítulo de Breaking Bad tem esse propósito, esse não tem. Esse especificamente não tem. Porque tem um ponto mais pra frente no finalzinho que retorna uma informação desse, que é a mosca que aparece no final, né? Ok. O ponto é, esse episódio ele é bastante criticado pelos fãs por ele não acontecer nada que avance a história de forma direta. Breaking Bad seria melhor sem esse episódio da mosca? Eu acho que ele seria... Talvez, sim. Se a gente não soubesse que o episódio existe, a gente não ia sentir falta dele, e daí a série não teria nenhum episódio inútil. E isso a gente daria mais elogio. A noção de sentir falta dele me parece meio errada. Porque a gente tem esse universo em que o episódio existe, e a gente pode retirar ele e pensar, esse episódio existindo, a média aumenta? Eu acho que faz sentido isso pra mim. Não faz sentido pensar num outro universo paralelo em que esse episódio não existiria. Luke, se apareceu do microfone de novo. Eita, eu não sei o que acontece que ele muda e vai ficando meio estranho. Liga tua webcam aí, Luke, eu quero ver esse microfone. Eu não tenho uma webcam. Então, mas eu também não sou muito fã de seguir esse raciocínio do Leonardo, porque aí a gente tá trabalhando no campo da hipótese. De tipo, seria melhor se não existisse. Eu acho que é a gente partir do pressuposto que vamos pegar essa história e editá-la mentalmente. A gente sabe que existe essa parte e tirar ela da continuidade, sabe? Eu tô falando isso mais porque, tipo, eu tô pensando agora como a pessoa que tá escrevendo. Porque a pessoa que tá escrevendo, ela tem esse controle da realidade. Ele vai decidir se as pessoas vão ter a história de um jeito ou de outro. Então, tipo, quando esse cara tá pensando, ele tem que pensar em qualidade, aí ele pensa, eu boto esse episódio ou não boto? Porque ele tem tipo, esses caminhos a seguir. Então eu acho que se eu fosse a pessoa nesse momento, na verdade, no fim das contas, eu provavelmente botaria o episódio da mosca por ele ser bom. Mas eu aceitaria quando a pessoa dissesse que a série não é perfeita. Até porque eu não acho que ela ser perfeita é tão importante, sabe? Porque eu acho que a arte é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, acho o episódio da mosca um bom episódio. Eu defendo esse episódio. Mas partindo do argumento de que ele não... Eu concordo que ele não avança em nada a história. Mas eu digo também que se a ideia se o exercício é eu mentalmente editar a série e tirar esse episódio, a minha resposta é não ia ficar nem pior nem melhor pra mim. Tipo, ia dar na mesa, justamente porque ele não avança muito e não é um episódio assim, excepcional. Mas, tipo, se fosse um episódio muito bom, eu diria que a série ficou pior. Tipo, eu não assisti um episódio, eu não sei como seria a minha opinião. Mas é que, na minha visão, mesmo que a coisa seja meio relevante pro resto, ainda tá agregando valor ao todo, sabe? Porque a obra ainda é a união de todos os aspectos dela, inclusive os episódios que não têm tanta conexão com os outros. Então, se é algo realmente bom, ainda aumenta a qualidade do todo. Ainda tem algo que tem valor lá dentro. Uma outra hipótese que eu pensei aqui, imagina que tu tá acompanhando uma história, deve ter exemplos pra isso, vocês vão ter mais que eu.
mas tu tá acompanhando uma história muito interessante, contínua e tal, e aí de repente a história para e começa a contar outra história, que é irrelevante pra essa primeira história, mas é muito boa por si só. E aí fica, tipo, sei lá, anos ou meses contando aquela outra história e tu fica sem saber da história inicial que tu tava gostando bastante. Eu ia ficar um pouco irritado mesmo gostando da nova história, sabe? Sim. Se chama Berserk, isso. Eu sabia que ia ter algum exemplo. Eu tava pensando nisso. Eu concordo que seria bem frustrante. E eu acho que tem um pouco do quanto, e acho que é subjetivo porque acho que cada pessoa vai ter uma impressão diferente do quanto a obra faz isso, do quanto a série meio que cria uma expectativa pro futuro, sabe? Do quanto a série empacou algo. A gente tá conversando aqui e só me veio um exemplo na cabeça o tempo todo. Pra tudo que a gente tá falando, eu preciso expelir ele. Vai alienar um pouco, porque não todo mundo leu esse mangá. Digo, a gente leu, mas não todos os ouvintes leram. Spirit Circle, que pra mim ele é meio que o exemplo que você pediu, Estranho. E talvez tenha alguma argumentação aí de que ele é um pseudo episódico, eu não sei. Mas sei lá, a história do Van. Meio que daria pra tirar e a história continuaria a mesma, sabe? Não. Tipo, daria pra, sou contra essa afirmação. Mas Judeu, eu acho que dá pra ir mais, tipo, o próprio mangá ele mostra várias realidades que não foram mostradas na história. Não tem umas cenas que ele vê outras almas e, tipo, mostra ele em outros mundos, tipo, viking, acho. Tem várias coisinhas assim, não tem? Se eu não me engano. Acho que, bom, em teoria ele teve várias vidas além daquelas, né? Considerando então, tipo, como funciona. Já aconteceu isso. Eles já tiraram vidas, o autor já tirou vidas que eram irrelevantes, teoricamente. Então, ele fez uma vida ser 5 páginas, sei lá. Sim. Teve uma de um capítulo. Mas eu acho que é justamente isso, tipo, a vida do Van, ou qualquer outra, porque, em teoria, o Espírito Santo não precisava ter as 7, são 7? Acho que são 7. As 7 que elas têm. Poderia ter só 5 ou 6. Mas o valor de Spirit Circle tá em ter 7 vidas diferentes, cada uma com um valor narrativo incrível. Próprio muito bom. O Spirit Circle não seria a mesma coisa se não tivesse essa quantidade de histórias interessantes dentro dele. Concordo. O Spirit Circle é bom porque as histórias separadas são boas, não necessariamente porque elas super se encaixam pra um negócio perfeito. Mas sabe? elas se encaixarem torna ela melhor. Eu acho que elas se encaixam tematicamente, pelo menos, não narrativamente. Todas meio que tratam o tema de espírito, talvez. Sim, claro. Eu concordo que elas se encaixam, isso melhora a série. Mas assim, você poderia tirar qualquer uma delas, tirando a do Fortuna e a do La Falha, sei lá, e só funcionar a história ainda assim. Mas a graça dela é justamente que elas estão todas lá. Mas eu consigo pensar em um exemplo que tem uma... Estruturalmente ele é muito parecido com esse conceito de Spirit Circle, e que ele não é tão feliz em todas as suas iterações, que é Bokurano. Bokurano conta a história de crianças dirigindo um robô, e cada, entre aspas, arco é uma criança diferente, e em algum ponto lá no meio não tinha mais coisas interessantes e relevantes e legal pra você juntar. O cara no começo ele falou, vai ser 11 crianças. E aí em algum ponto, tipo, essa criança não tem mais nada pra contar, sabe? Eu contei todas as histórias que eu queria contar e eu tenho que usar essa criança pra alguma coisa. É bem isso mesmo. Mas então, o problema é que as histórias que ele criou não eram interessantes. Não era que elas existiam. Se fosse 15 histórias das crianças excelentes, eu acho que não teria nenhum problema. Mas então vocês acham que ser muito bom supre o fato dele ser inútil? É que eu acho que... Porque eu acho que o ser muito bom vai meio que obrigatoriamente dar utilidade. Vai, tipo, agregar valor à narrativa. Isso é verdade. Eu discordo. Talvez seja um argumento meio cíclico, né? Tipo, essa ideia. Porque eu acho que eu concordo com você, Luke. Tipo, se algo é tão bom, ninguém vai pensar isso é inútil. Sim. É porque eu acho que, tipo, será que o problema é inútil, entendeu? Será que o problema é que a gente agrega valor demais pra utilidade? Eu concordo. Eu acho que sim. Porque eu acho que pode ser, por exemplo, um arco que é irrelevante pra história. E aí uma pessoa lê aquele arco, sei lá, um arco sobre pizzaiolos. Aí o cara lê sobre esse arco, ele gosta muito de pizzaiolo, e aí ele vira pizzaiolo e, tipo, muda a vida dele. Isso é arte pra caralho, tipo, é foda e é irrelevante pra história. Eu ainda posso dizer que é inútil, mas é muito bom como arte, e tudo bem. Eu ainda acho que poderia ser tirado na hora que tá sendo produzido, mas eu não acho que perde o valor artístico, perde só o valor narrativo, o valor de utilidade mesmo. Mas a gente realmente dá muita importância pra utilidade, porque no fim das contas, até a pior, como diz o cara do Ratatouille lá, até a pior coisa do mundo pode ser útil, pode ser boa pra alguma coisa, sabe? Mas aí será que já não é alguma coisa incrustada em nós, seres humanos, sobre essa questão da utilidade? Porque você
assim, a gente tá buscando muito valor na utilidade, mas pode não ser útil e ser bom, realmente. Mas e se não for útil e for ok? Você não vai ficar feliz de ter visto, sei lá, por exemplo, um exemplo clássico que a gente enfrenta muito durante leituras de mangás de esporte. Sempre tem algum jogo contra um time que não tá desenvolvendo personagem, é um time relevante, não tá trazendo nada, a gente sabe que não tá criando tensão, porque a gente sabe que os protagonistas não vão perder pra esses caras inúteis, e aí a gente perde lá os 5, 6 capítulos que sejam, vendo uma partida que não leva a nada. Pode ser bem desenhado, por exemplo, Haikyuu tem bastante disso. Tem lá a partida com os caras com a faixa na cabeça. Tipo, é bem desenhado. Sempre foi. Não serve pra nada. Mas então, pra mim, talvez não. Pra mim, Haikyuu perderia algo se ele tirasse essa partida. Porque é nessa partida que tem o cara do saque das estrelas lá. Que ele meio que coloca o que seria difícil explicar pra quem não leu. Mas tipo, ele meio que faz um espelho de algo que aconteceu com um personagem que a gente acompanha no outro time. Isso foi muito interessante na época. É um capítulo só, não é nem um jogo inteiro. Pois é. É um capítulo. Aí que tá. Será que não existiria uma forma de se condensar esse conceito ou encaixá-lo em outra coisa que faria um uso que se tornaria mais relevante pro todo, sabe? É esse tipo de coisa que eu me sinto um pouco incomodado de ver, teve esse arco inteiro que era só pra fazer essa rima narrativa, que é uma riminha ok, sabe? Uma referência legal, legal, mas que não compensa o tempo gasto. É muita volta pra não entregar algo. E assim, sei lá, essa parte o quanto é perder muito tempo, né? É relativo pras pessoas. Tudo que a gente tá falando aqui é relativo, mas eu não sei, eu me sinto, eu fico com gosto amargo na boca de saber que algo não teve utilidade e perdemos tempo da história com esse algo que não teve utilidade e que não necessariamente não necessariamente é uma utilidade narrativa, pode ser uma utilidade temática. Isso a gente tá usando utilidade agora num aspecto mais amplo, mais brando, né? Uhum. Eu tenho duas coisas a comentar. Primeiro, eu acho que uma coisa que eu concordo é que eu acho que vale a pena buscar eficiência, que você comentou, fazer em menos tempo, sabe? Ou juntar coisas para que cada cena do mangá passe mais informações, sabe? Esse conceito de, tipo, uma cena tem que fazer o máximo de coisas possíveis. Eu acho super válido. Eu acho que faz sentido você buscar fazer o máximo possível em cada cena do mangá. Mesmo que eu concorde, eu acho que você pode ter mais coisas que não necessariamente são úteis, você pode fazer elas na menor quantidade de tempo possível, sabe? Fazer da maneira mais eficiente possível cada cena do mangá ou da história. E outra coisa é só um parêntese que eu acho que a gente não vai ter muito tempo de comentar isso, que eu acho que dentro de mangá a gente acaba comentando muito pouco, mas eu acho que existe um valor intrínseco em algo ser muito bem desenhado ou passar um conceito puramente visualmente, mesmo que não avance a história. Tipo, Haikyuu, mesmo naqueles jogos que eu achava um porre, tinha um capítulo ou outro que eu achava que valia a pena existir só porque ele era extremamente bem desenhado, sabe? E porque ele passava uma sensação impactante pra mim só pelo desenho. Eu acho que existe esse valor que a gente acaba esquecendo às vezes. Mas agora eu tô mais no argumento do estranho, infelizmente. Porque o implícito... Porque implícito no que você tá dizendo é que, tipo, apesar de tudo, teve esse desenho fantástico. Implícito nisso quer dizer, seria melhor se esse momento fantástico tivesse num momento útil também. Bom, um pouco. É porque o jogo de... É que tem utilidade, que o jogo eu achava ruim, poderia ser um jogo melhor, não era só... Mas então, tipo, o jogo ser melhor não tá talvez intrinsecamente ligado com ele ser útil? Essa é a minha dúvida. Se ele desenvolve mais personagem, ele é melhor, né? Se ele desenvolve mais a história, ele é melhor. Porque o jogo anterior ao do Nekoma, que eu já esqueci o time, ele era super útil. Eles estavam enfrentando o melhor time lá, não é? A gente sabia que era inútil. Mas ele não era pra ser inútil. Porque ele era um jogo que foi hypado. Era um jogo contra o maior time lá do outro campeonato. O problema é que... o problema é que ele foi ruim. Então, não é essa a questão? Mas então, toma aí, mangá de esporte é um ótimo exemplo. Porque eu também não gostei muito desse jogo no final das contas. E eu acho que é justamente porque a utilidade é um papel muito grande. Tipo, ela tem um papel muito grande no mangá de esporte especificamente. Porque se o cara. Se o cara não me convence que aquele jogo é útil, que tem risco ali, sabe? Tem risco deles perderem, fica desinteressante. Você
lê e você, tipo, mas eles vão ganhar, sabe? Tipo, esse jogo é inútil, né? Então, pelo menos nesse caso aqui, eu acho que a utilidade tá, assim, conectada com a qualidade. Mas construção de risco não é um problema de roteiro diferente? Você não pode sei, ser isso? talvez, mas eu acho que um ponto menos de risco, e é mais de que a gente, qualquer narrativa, né, qualquer história, esse podcast, tudo é um recorte que as pessoas optaram para mostrar como produto final, que o produtor optou para mostrar como produto final, com um conteúdo que ele considera, isso aqui é relevante para a conversa. Então, por exemplo, eu posso arrancar toda a participação do Luke daqui? Posso, vai ficar horrível na edição. Eu vou ficar com um monte de conversa quebrada. Mas eu posso tirar o trecho de conversa em que a gente tá falando pro Luke arrumar o microfone dele. Que agora eu vou ter que deixar na edição e as pessoas, quando ouvirem a primeira vez, vão ter falado, por que ele deixou isso na edição? É por isso que eu deixei na edição. Porque ele se pagou no final. Filha da mãe. E aí, mas caraca, o que eu tô dizendo, se eu estiver escutando esse podcast. O que eu tô dizendo é que um jogo de vôlei de Haikyuu, ele tem, no mínimo, 25 pontos. Ele não vai mostrar 25 pontos. Então, ele tem que escolher quais momentos ele vai mostrar. Um campeonato tem 20 partidas, que seja. Ele não vai mostrar as 20 partidas. Na verdade, 20 partidas não, muito mais. Quantos times estão competindo? Ele não tá mostrando todos esses times. Então ele está sempre editando pra trazer algo que tem alguma relevância pra gente. Que acrescenta alguma coisa na experiência. Então se ele tá me mostrando alguma coisa que não tá me acrescentando coisa na experiência, fica me parecendo que ele não decupou completamente a história dele. Ou que ele não sabia o que ele tava decupando na história dele. É que às vezes pode ser outro objetivo dele também. Tipo, às vezes o objetivo dele não é recortar aquilo por relevância, mas, sei lá, pra enrolar a história, por exemplo. Pode ser, o que torna ela pior. O que eu tô pensando é o seguinte, eu acho que talvez não tenha essa conexão tão forte entre utilidade e qualidade. Tipo, qualidade boa. Porque eu acho que um valor negativo ainda é meio que um valor. Então, tipo assim, a coisa, tu tirar toda a participação do Luke, por exemplo, seria ruim, mas seria útil pra tu fazer um programa pior. Ou então, tipo, o cara enrolar um capítulo... Vários capítulos. Eu tô pensando o seguinte, olha só. O cara enrolar um jogo por 5 capítulos que ele podia falar em um, aquilo tá sendo útil pra deixar a história mais enrolada. Tipo, pro ritmo dela, entendeu? Não, calma. Eu acho que você mas pode tá pensar sendo num útil argumento... pra quem? Tá sendo útil pro criador, né? Não tá sendo útil pra história. Mas tá sendo... Num argumento melhor que esse, Leonardo, tipo... tem coisas que são... eu tô só querendo dizer que tudo que tem dentro da história é útil, tá servindo a história de alguma forma. E pode servir de forma ruim, entendeu? Que a gente considera ruim. Porque isso também é relativo, sabe? Mas é que é útil. Você podia ter pensado num exemplo melhor, sabe? Tem coisas que são extremamente úteis porque vão moldar como uma história vai seguir, mas são decisões péssimas. Sei lá, não seja spoiler. Mas, tipo, isso existe, né? É bem simples. Não, eu entendo seu ponto, Leonardo. E aí, de novo, talvez a gente volta pro começo da conversa, que é a relatividade da utilidade. Talvez dê pra fazer um argumento mental pra justificar esse capítulo, esse jogo inteiro de Haikyuu, que foi o exemplo que você deu aí, que ninguém mostra os 25 pontos, mas ele mostrou os 25 pontos nesse jogo. E tem gente que acha que, tipo, sei lá, em Side Mari tem vários capítulos inúteis, ou aquele capítulo do anime de Aku no Hana, que as pessoas dizem que é um episódio inútil, que é só eles caminhando. Tipo, a pessoa pode fazer um argumento de que é inútil, mas tá sendo útil pra enrolar por um motivo bom, nesse caso. Tipo, ele não tá enrolando, ele tá deixando um tá construindo suspense, tá criando um clima, mas aí quem falaria que é inútil é que tá falando inútil no sentido de roteiro, né? De avanço de roteiro. E aí a gente acha que superou que existem níveis diferentes de utilidade, de relevância para a história, e existem tipos diferentes de relevância para a história. No caso de Aku no Hana que você citou, é um tipo de relevância diferente, né? Não é uma relevância pro roteiro, é uma relevância... Às vezes no final acaba servindo pro roteiro também, mas é uma relevância de clima, uma relevância de... nesse caso você viu o roteiro, mas eu acho que como tem vários tipos, pode ter um tipo para todo tipo de... Um tipo pra todo tipo de enrolação, então, ou todo tipo de não utilidade, sabe? Tipo,
5 pontos e tal, pode ter uma utilidade comercial que seja, pro cara ganhar mais dinheiro. É porque eu acho que talvez até virou um pouquinho uma discussão semântica, porque talvez no final das contas a gente assume que tudo que é bom serve ao roteiro, no final das contas, sabe? Então, construir clima num capítulo que não avança a história em Akunohana serve ao roteiro. Ele não serve ao avanço da história necessariamente. Mas, tipo, na minha cabeça, até o avanço da história ele serve, sabe? Porque se ele não construísse aqueles personagens dessa forma naquele momento, em algum outro ele ia ter que construir pra história ficar boa do jeito que ela ficou, né? Então, talvez quando eu digo que algo é inútil, é só que ele é ruim no final das contas? Eu não sei. Não necessariamente. Bom, talvez. É o que a gente falou lá no começo, né? Às vezes a gente acaba perdoando algo que é inútil por ele ser bom, e meio que ele se torna relevante pra história por ser bom e o resto tem que se pendurar nele, né? É difícil a gente achar qual que é o fio central da história. Tudo no final é o sentimento que a gente tem, né? Participando da leitura. É que eu acho meio injusto a gente falar isso, porque aí a qualidade, por ser relativa e tal, sabe, tem gente que tem um argumento dizendo que a parte inútil do Akunohana é inútil de fato, entendeu? O cara pode defender isso. Eu acho... E pra nós ainda ser bom. Mas deixa ele válido defender, que a pessoa defenda isso. Ele pode ter a visão dele da história na qual aquilo não serve pra nenhum propósito pra ele, nem ou que é uma construção de clima ruim, por exemplo. Sim. Ele pode ter essa opinião. Mas eu acho que voltando pra frase que origina toda essa conversa, que é a obra perfeita que não dá pra tirar mais nada dela, eu acho que a gente, pelo menos eu consigo sair dessa discussão pensando que eu acho que é uma obra perfeita. Pra mim é o que eu não consigo ver nada pra tirar da história. E eu acho que eu não conseguir ver nada envolve, claro, a minha própria percepção da história, mas envolve muito também do trabalho de construção do autor. Então, como tudo, né? Qualquer história, né? O cara, tudo é uma troca entre o leitor e o autor. Então, mas eu acho que o cara ele tem que fazer algum tipo de esforço pra justificar, e eu tenho o meu esforço pra tentar entender o motivo de ter colocado ali. A gente vai se encontrar no meio do caminho, e às vezes eu não consigo encontrar o cara no meio do caminho. Sabe? Eu não consigo encontrar o cara no meio do caminho com sei lá, a nona menina de Bokurano. Não consigo. Eu chego lá e eu falo assim, ó, essa daqui você não tinha objetivo pra ela, fala a verdade, sabe? Se eu encontrasse um dia o Kito na rua, eu ia falar assim, não, mas fala a verdade, essa menina aqui, você já não tinha mais ideia. Você não tinha mais ideia, né? Você jogou um número ali. Sim. Acho que essa frase, ela não tá errada no final das contas, mas acho que ela tem que ser um pouco mais, digamos, problematizada, sabe? Ela não pode ser levada tão... Como é? Ao pé da letra. Sabe? Você tem que refletir ela nela um ferro pouco. e fogo. Pode ser. Essa é boa. Então você tem que discutir, pensar na sua perspectiva da obra, porque não é simplesmente o que você pode tirar, porque você pode tirar muita coisa. Eu tô pensando aqui que tem muitas coisinhas pequenas na história que o autor deixa, só pra, tipo, deixar... Eu não sei, talvez seja utilidade também, mas, tipo, coisinhas muito específicas, assim, sei lá, o personagem coçar o nariz numa série que o cara atua. Às vezes o ator só coçou porque ele quis coçar. E é inútil pra história, mas não precisa tirar aquilo, sabe? O problema é quando tu dá uma relevância grande demais pra uma coisa inútil. Eu acho que sim, tem que... Do ponto do Luke de ter que dar uma duvidada dessa frase, sim, eu concordo que tem que duvidar da frase. Eu acho que, inclusive, você questionando por que, sei lá, alguém fala assim, essa parte de tal mangá é inútil, por isso é ruim, e você gosta dessa parte. É uma forma de você refletir do porquê você gosta dela. Então, e se faz você refletir e às vezes encontrar novos significados pra você, pode não convencer aquela pessoa, mas você pessoalmente encontra significados, eu acho que é sempre enriquecedor, sabe? Saudável. É bem saudável. Afinal, existem muitas razões para gostar de qualquer parte de uma narrativa, né? Desde o roteiro, dos personagens, da arte, da temática, de qualquer coisa. Então, é muito amplo. Algo pode ser realmente inútil na visão que uma pessoa tem de uma história e não na de outra. E é por isso que crítica é um trabalho subjetivo. Você tá fazendo seu argumento ali. É um bom ponto, porque tem, tipo, pra mim as melhores páginas duplas de... Não as melhores, mas algumas das melhores páginas duplas de Pum Pum, por exemplo, envolvem o Pegasus. Tem algumas que eu acho, tipo, belíssimas páginas duplas de área de trabalho do computador, mas eu acho inútil. Então, tipo, eu posso encontrar um valor na inutilidade. Tem muitas páginas que duplas de Pum Pum, ou de Akunohana, ou do Oshin. O Oshin tem várias páginas duplas, que ele não precisava, ele tá meio que fazendo um show-off dele ali. Mas eu adoro elas mesmo assim, sabe? Página dupla, teoricamente, é irrelevante. Podia ser uma página só, muitas vezes. Concordo.
Eu saio dessa conversa meio duvidoso dessa frase, desse clichê que a gente usa tanto. Eu acho que me fez levantar bastante dúvidas sobre o que a gente fala, afinal de contas, quando a gente fala que algo é útil ou inútil numa história. Eu acho que, apesar de tudo, apesar de todos os argumentos, eu acho que sim tá ligado com a gente pensar se algo é bom ou não. Sabe, eu acho que quando a gente lê uma obra, eu acho que a gente automaticamente procura utilidades. Mas quando a gente tá procurando utilidade, na verdade a gente tá se perguntando se aquilo é bom ou não. Porque se a gente chega à conclusão que construir o mundo, sabe, que criar clima é ser útil, então, tipo, ser bom é ser útil, sabe? Se você encontra intenção autoral nas coisas que o cara tá fazendo ali, eu acho que isso é ser bom. Então, eu fico meio duvidoso ainda desse clichê. Mas eu concordo que é saudável a gente pensar dessa forma, sabe? Eu acho saudável conversar se Skype é útil ou inútil no final das contas, sabe? Tem gente que argumenta que, tipo, é um dos arcos mais... Não, ninguém argumenta que é um dos arcos mais importantes, mas as pessoas argumentam a utilidade do arco sobre construção de mundo e tal. Então, mesmo talvez eu não concordando com o clichê, eu concordo que é saudável pensar assim. Sim. No final, a gente já passou dessa parte, mas eu acho que é importante reiterar que muito do, tipo, discussão de obras da internet afora foca muito na parte simplesmente de avançar a história da coisa e acho saudável você pensar em outras formas de utilidade mesmo, outras formas que acrescentam o todo de uma obra. Concordo. Isso é verdade. É verdade. Se tem, tipo, uma verdade empírica que a gente pode colocar aqui, nem tudo que avança a história tem que avançar a história, sabe? Né? E a arte não é tipo uma equação matemática que tudo tem que estar lá por um motivo. Tipo, às vezes... A arte não é nem só narrativa, no caso, né? Então, e nem qualidade também, no fim das contas. Porque se a coisa, mesmo que for ruim, for inútil, ainda pode mudar a vida de muita gente, ainda pode fazer uma diferença no mundo, a gente pode fazer muita coisa mesmo sendo inútil, sendo ruim. Então, eu saio da discussão um pouco pensando que nessa coisa semântica de eu acho que pode ser bom e inútil ao mesmo tempo, e eu não vou deixar de dizer que é inútil e nem deixar de dizer que é bom. Eu posso dizer que a obra não é perfeita por ela ter esses pontos inúteis, porque eu acho que numa obra perfeita as coisas boas também seriam úteis, mas ainda posso dizer que é bom, mesmo sendo inútil. Eu saio dessa conversa pensando que ela rendeu muito mais do que eu achei que ela ia render, na verdade. Né? E na verdade a gente sai, inclusive, devendo a discussão sobre episódicos. A gente tem um podcast episódicos, eu acho. Não sei, tem? A gente tem Eu acho que contínuo tem versus episódico, eu acho. Tem isso. A época do Mangá ao Quadrado que a gente fazia o Versus. Tinha esse quadro, o Versus. Isso. Eu não participei desse episódio quando eu contínuo. Eu A gente já brigou muita vez por causa disso, né? Eu acho que a gente fez muito lá no começo. Muito lá no começo. Muito. Porra. Tem que repetir isso aí, hein? Você vê que a continuidade do Mangá ao Quadrado não é tão... horrível. Se esse podcast fosse útil, a gente lembraria dele. Nossa, não. Esse podcast tem um monte de programa que tu podia tirar e dava mesmo. Sim, facilmente. Facilmente. Quase todos. Now I know we all leaving me, and I know that I'm okay. Leitura de e-mails estranho do episódio 233 Emerge. Vixe, os e-mails que chegam no contato@alquadra.do e também alguns comentários no blog alquadra.do. Tudo bem com você? Tudo bem também. Não tem tudo bem, né, leitura de e-mails? Não tem. Correto, normalmente falo. Exatamente, recadinho rápido. No todo mês nós temos o Quadrinho ao Quadrado e o programa deste próximo mês será Matadouro de Unicórnios. Quem tiver interessado, vá atrás de ler. Quem não leu também nenhuma das outras recomendações, a gente fez vários programas de vários mangás muito bons. Mas mangás não, né? Eram quadrinhos nacionais. Ouçam, leiam, façam isso, deem um pouco de audiência. Não é audiência que eu quero pedir. Dê um pouco de carinho para o Quadrinho ao Quadrado também. É isso aí. E escutem, eu vou falar aqui, talvez tenha gente que não tá escutando também o Reenquadrado de Akatsuki no Yona, né? Porque, sei lá, viu. E eu queria deixar a recomendação que até agora tem sido um mangá surpreendentemente muito bom. Eu recomendo que o pessoal dê uma chance, eu tô achando muito bom Akatsuki no Yona. Beleza.
Beleza, vamos lá então para a leitura de comentários e e-mails, mas começando com o Slowpoke Report, que é aquele trecho que a gente separa para falar sobre coisas do passado, pessoas que falaram de coisas que leram, esse tipo de coisa. Começando com o Dani Pereira, nosso camarada de Portugal, que a gente vai ler outro comentário dele mais pra baixo. Ele quer saber se ainda estamos lendo Dice, o cubo que muda a porra toda. Exatamente. Não, eu desisti de Dice fazem anos já. Nossa, um pouquinho depois da gente recomendar Dice, eu tinha parado de ler. Um pouquinho depois que a gente recomendou, ele começou a entrar nesse rolê meio Battle Shonen, aí eu dei uma desanimada forte ali. Porque parecia que o negócio dele ia ser mais jogo mental, mas aí ele foi pra um outro caminho. Sim. Eu até tentei, eu nem tinha visto esse comentário antes eu tinha aberto pra ver como é que tava, eu tentei e não deu, não foi bom, cara. Não. Desculpa. O Ricardo Racon acompanha um pouco... Rancon, desculpa. Racon é o quê? Acho que é um personagem de algum jogo, enfim. Ricardo Rancon acompanha há pouco tempo o Ao Quadrado e tem se surpreendido com o podcast. Ok, é um elogio meio duvidoso. Ele mandou um e-mail comentando o podcast sobre obra-prima. Também gostaria de saber qual nossa formação. Nossa, cara. Mal sabe você que a gente não tem formação nenhuma. Primeiro, esse podcast de obra-prima é muito bom. Um dos meus podcasts favoritos. E você tem formação acadêmica aí, nada relacionado com quadrinhos. Absolutamente nada. Minha formação é de informática. Trabalho com isso e me formei nisso. Eu não tenho formação nenhuma. Tenho ensino superior incompleto. Eu fiz semestre de design gráfico só. É isso que você coloca nos formulários quando aparece ensino superior incompleto. Superior incompleto. É verdade. É que eu acho que o incompleto ele tá considerando que você está cursando naquele momento. Não sei se você ter começado largado conta. Eu não sei. A verdade é que é incompleto. Você caiu no loophole ali e tá tudo certo. O Pedro Jorge Neves, ele é ouvinte novo e tem curtindo os nossos podcasts. Ele cita inclusive o de Akunohana e Inside Mari. A gente já viu que é um fã do Shime aí. E ele nos recomenda o anime Showa Genroku Hakugo Shinju, porque ele queria um podcast sobre. Se eu não me engano, esse é um anime que a Muki recomendou aqui quando a gente tava falando de Yuri, eu não lembro de Aoi, eu não lembro se... Eu lembro de já ter ouvido esse nome em algum lugar. Showa alguma coisa. Showa, esse nome não me é estranho, mas eu lembro de não gostar. Eu achar meio de dar uma olhada e falar, não sei se eu vou gostar disso. Eu não dispenso animes, desculpa. Eu tô meio... Eu só vejo anime do Yuasa hoje em dia. É o único motivo que eu paro pra ver anime, é o Masaki Yuasa, então vai ser difícil também. O Matheus Santos, 22 anos, design gráfico e ilustrador freelancer de São Paulo SP. Ele assistiu Wolf Children e achou muito bom. E ele também leu Visão, um pouco pior que um homem, e achou bem surpreendente. Só surpreendente, não surpreendentemente bom. Não, ele gostou, tá? Ele gostou, tem um comentário mais complexo que esse. Ele me lembrou que eu estou um pouco puto com a Panini, porque o segundo volume, que nos Estados Unidos é um pouco melhor do que um monstro, seria o nome, que é pra rimar com esse daqui, aí a Panini foi lá e deu um nome que não tem nada a ver com isso. Então, tipo, é uma outra palavra que não tem nada, outro termo que não tem nada a ver com isso, sabe? Porra. Perderam... São excelentes nomes. São. Tem essa rima, né? Pois é. É raro. E Wolf Children é excelente também. Sim. E finalizando o Slowpoke Report, o Yuri, de 14 anos, do Rio de Janeiro, 14 anos, olha aí essa molecada. Caraca. Ele acompanha o podcast faz 4 meses e aí ele contou uma anedota própria de que ele leu Pum Pum com 12 anos. E na época ele gostou, mas ele estava se perguntando, queria saber o que a gente acha sobre se ele teria sido melhor ele ler mais velho, né? Se ele teria aproveitado melhor ter lido Pum Pum mais velho. 12 anos eu não... É que eu acho que das obras do Asano, talvez o Pum Pum seja menos que tenha uma relação direta com idade. Idade não é o forte da história, então daria pra se identificar com outras idades. Eu acho que é mais uma questão de, como qualquer obra na vida, você ter mais vivência é melhor, mas você pode sempre revisitar, né? Eu não acho nem necessariamente melhor ou pior. A gente já comentou isso em alguns podcasts aqui, que tipo, você vai envelhecendo, você vai
tendo uma perspectiva diferente das histórias, né? Então, a gente já fez várias odes aqui à releitura de obras, né? Que a única leitura de verdade é a releitura, né? Então, definitivamente eu releria Pum Pum daqui a uns anos, sei lá. Sim. Tá dito. Sobre o tema do programa, então, que foi Emergence, esse programa que o Yuri não pode escutar. Não deveria, pelo menos. Não deveria. A gente tem aqui o comentário do Daniel Pereira, né, 26 anos de Portugal, e ele diz o seguinte: a vida vai bem, ocupada, e tem sido difícil ler os mangás que compro, quanto mais recomendações do podcast, né, quanto menos ainda. Ainda assim, hoje abri o site e vi que tinha um mangá enquadrado, mangá de 1 volume. Tinha um tempinho e investi pra poder ouvir o programa com maior afinidade com a história. De fato, não suporto o hentai. Seja pelas artes exageradas, seja pelas situações desvirtuadas e até pelo mind crush. Contudo, se vocês separaram um programa só pra falar e as tags do mangá updates eram pesadas, realmente teria que valer a pena. Enfim, ainda tentei descrever a minha experiência ao ler o mangá, mas se resume ao que o Judeu falou. Basicamente, faz me sentir mal. E é isso. E por isso, estou puto com vocês. Nossa, desculpa, Dani Pereira. Tem que estar puto com o Shindo L. A gente só comentou sobre. Eu acho que a gente tem um pouquinho de culpa. A gente que tem esse renome por recomendar obras, a gente jogou isso pro povo. Não vou aceitar isso. Não a gente teve os trigger warnings, né, no podcast. Mas não vou aceitar essa culpa. Essa culpa não é nossa. Bom, você pode se livrar, pode jogar a culpa pra mim, se você quiser. Beleza. O Sankarmo, ele discorda que algumas das decisões do Shindo L foram feitas conscientemente. Ele diz que basta ver as outras obras dele, que a violência e condições extremamente exageradas são temas recorrentes em seu trabalho. Existe uma jogada irônica por parte do autor, mas diz não crer que foi calculado. Não sei, é o que eu falei, eu não conheço a história da carreira do autor pra gente poder fazer em termos de comparação, mas me pareceu muito preciso pra ter sido sorte o que aconteceu. Eu diria o seguinte, eu conversei bastante sobre esse aspecto em específico, sobre o quanto é intencional ou não. A conclusão que eu tiro é a seguinte, ele meio que tropeçou nisso. Eu acho que ele não começou a história pensando que ia seguir esse caminho, mas eu acho que é inegável que em algum ponto, mesmo que seja só nas últimas páginas, sabe, em que a menina ela morre, né, é inegável que ali ele com certeza fez uma decisão calculada, né. Mas então, acho que a gradação até chegar nesse final não foi sem querer que foi surgindo. Não sei. Meu ponto é esse. E pode ser que ele só descobriu a história no final. Mas em algum momento, provavelmente não foi. Provavelmente foi antes. Mas eu não acho que ele, sei lá, começou talvez pensando que era esse caminho. Até mesmo num pós-fácil do volume fechado, ele fala que ele meio que se encontrou no caminho no meio dessa história. Então, eu acredito nessa teoria. E de qualquer forma, o Sankarmo, ele recomenda para comentarmos o hentai Kizashi, do Yoshiura Kazuya. Não, nem li, não sei do que se trata, mas a resposta é não. Caraca, já sei. Bom, não vem tentar forçar a hentai de volta aqui, não, gente. Não, só tô falando. Não tem um prazo, tipo, de 10 em 10 anos a gente comenta hentai. Eu vou avaliar isso aí no futuro. não é pra agora. O Camusanel diz o seguinte: eu achei esse comentário interessante. O único problema é que, pra mim, o traço do Shindo L deveria ter acompanhado a loucura. Quem sabe ter desenhado o resto da história de uma maneira que vai ficando pior, o traço mais escuro, o desenho até que fique algo praticamente inextinguível e bem nojento. Esse é interessante, ele não comentou muito da arte. Eu tenho na minha memória dela escurecendo, sim. Principalmente que as cenas vão passando cada vez mais de noite, né? E aí no final, quando ela tem aquele delírio, tá de dia, e aí tem esse contraste, né? Mas eu não sei se calharia com o objetivo que a gente sentiu, né? O objetivo de fingir que tá tudo bem, sabe? Fingir que é tipo um hentai, qualquer hentai, e se ele fosse muito na loucura. E aí vai de encontro com o fato de será que ele planejou ou não, né? Então, são outros 500. Eu pensei aqui que se ele tivesse feito o traço ficando cada vez mais abstrato, aí ia ser uma obra do Oshimi, no caso. O Oshimi faria isso. Eu faria isso, exatamente isso. E finalizando aqui, o L, ele não acha
que o mangá está tentando denunciar os problemas de prostituição ou uso de drogas, ele está trabalhando dentro de um contexto da pornografia. E não fazer os leitores refletirem sobre a realidade lá fora, mas sim sobre a sua condição enquanto consumidor desse tipo de material. Eu concordo com esse ponto de vista. Eu não acho que ele estava criticando existir isso, ele estava criticando o consumo desse conteúdo. Eu mais que defendi que poderia ter também uma crítica a esse viés de tráfico humano e tudo mais. Eu ainda mantenho que, tipo, talvez um pouco, mas menos talvez do que eu defendi no podcast. Bem menos. Uhum. Beleza. É isso, chegamos ao final da leitura de e-mails e acho que você esqueceu que você ia ter que comentar sobre Emergency mais uma vez na sua vida. Não, deve ter sido meio traumatizante. Nada de errado. Tô sobrevivendo. Beleza, a gente normalmente comenta alguma coisa aqui nesse final. Você tem alguma coisa que você quer comentar? Não, acho que não. Tu quer comentar alguma coisa? Não. Talvez não. É que eu não sei qual foi a última coisa que eu comentei, faz tanto tempo que aí eu não sei do que eu falei de lá pra cá, então deixa quieto. Eu vou aproveitar essa resetada pra daqui pra frente, agora eu lembro do que eu consumir de novo. Beleza. Eu não tenho nada lá de excepcional que eu não quero recomendar nem nada. Sabe a música, mas Deixa eu falar. Recomendação da semana é minha, do Estranho. Sim, é só assim, Estranho. Boa sorte, estou bem curioso. Eu acho que a gente tem alguns autores que a gente sabe que é a cara do mangá ao quadrado, que muitas vezes a gente não pode se aprofundar na carreira por falta de oportunidade. A gente sabe, por exemplo, que a autora de Helter Skelter, ela parece ter bastante conteúdo que seria super legal pro podcast, mas a gente não tem muito acesso aos mangás mais antigos dela. E um dos autores que tem essa característica é o Daisuke Igarashi. Sim. E felizmente estamos vivendo um momento de bastante diversidade no mercado nacional de mangás, e temos um mangá de Daisuke Igarashi saindo no Brasil. Sim. Recentemente tivemos o Witches saindo pela Panini, que já tinha sido recomendado pela gente anteriormente, e agora está saindo no Brasil Children of the Sea, que é a recomendação desta semana. Excelente. Children of the Sea, ele conta a história basicamente a história da Ruka, que é uma menina que em algum momento do passado ela viu parece ser uma coisa, um fantasma, um vulto ali nas águas do aquário onde o pai dela trabalha, e aí desde então ela se sente meio compelida ao mar de alguma forma, e aí ela um pouco mais crescida, ela acaba se envolvendo com dois garotos, que é o Umi e o Sora, que moram no aquário onde o pai dela trabalha, e eles foram encontrados, eles tinham sido criados por leões marinhos, e aí eles estavam, enfim, eles também têm uma grande conexão com a água, e ela tem alguma conexão com o mar, né? E a história vai girar em torno disso, dessa relação deles com o mar, enquanto em paralelo a gente acompanha aos poucos de salpicadas a história de que os peixes do mar estão sumindo, aos poucos. Tipo, os aquários eles estão percebendo que está diminuindo os peixes no mundo. E aí a história vai girar em torno desse mistério da relação dessas pessoas com o mar e o que isso representa. Ele tem um ar meio místico, meio de uma sobrenaturalidade natural, assim, né? Um envolvimento com a natureza que não está explicado, não tem lógica, mas a história vai seguir por esse caminho. Essa coisa meio maluca que o Daisuke Igarashi parece gostar de fazer. A arte do Daisuke Igarashi ela é diferente, mas ela é muito interessante, ela é específica e ela é muito interessante. Eu acho que funciona muito bem, e funciona muito bem quando ele vai desenhar cenas envolvendo o mar, envolvendo animais marinhos. Ele tem um character design bem característico também. É uma arte que você olha e reconhece que é dele, e é muito... Eu acho bonita, muitas pessoas vão achar estranha, mas acho que quem ouve o nosso podcast sabe que o estranho pra gente é bom também. É bom, a gente gosta do estranho. Nossa, eu não tinha percebido que
que eu tinha que merda. Desculpa. Enfim, é uma história interessante. Está saindo no Brasil neste exato momento. Eu acho que a gente não concluiu. São 5 volumes, mas em breve vai se concluir. Então, quem ouvir esse podcast daqui a alguns meses já vai ter concluído, já vai ter terminado isso. Quantos volumes são? São 5 volumes. Eu não li Children of the Sea. Eu tenho que comprar também. Eles são os volumes um pouquinho mais grossos, mas são 5 volumes. Acho que é de 300, deixa eu ver aqui. É que eu tenho a versão americana da Viz, que eu comprei há muito tempo atrás, quando eu nunca imaginei que um dia ia sair no Brasil, Children of the Sea. Tem 300 páginas, tô pegando o primeiro volume aqui, 300 páginas. Então, são 5 volumes mais gordinhos. Bom saber. Boa recomendação. Tudo que eu li do Daisuke Igarashi eu gostei. Eu não li, como eu disse, já não li Children of the Sea, mas ele sempre tem... Tipo, as histórias dele nunca são muito, tipo, exatas, sabe? No sentido, tipo, de direto ao ponto. Ele é meio vago e é relativamente interpretativo, assim. Eu gosto do jeito que ele conta histórias. Sim, eu concordo. Tem um quê meio de parábola em todas as histórias dele. Sabe? De uma coisa... justamente esse misticismo, sei lá, é como se o mundo fosse mágico sempre, só que a gente não percebe, sabe? Beleza, cara, então excelente recomendação. Recomendação em toda semana ficou como Children of the Sea, de Daisuke Igarashi. E até semana que vem.